Vai reforçar o apoio financeiro a São Tomé e Príncipe. EMAI vai proceder a cobranças de energia em todas as comunidades devedoras. O governo reúne-se com parceiros para avaliar o sistema educativo. A todos, muito boa noite. O Banco Africano de Desenvolvimento vai reforçar o seu apoio ao processo de desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. O anúncio foi feito ao primeiro-ministro na tarde desta quarta-feira pelo representante residente do BAD para São Tomé e Príncipe e Angola. Pietro Toigo diz que só em setembro se saberá o montante a ser desbloqueado por esta instituição financeira africana. Assegurou, no entanto, que está garantido o apoio ao Orçamento Geral do Estado, bem como no domínio de reformas no setor energético nacional. Tive a oportunidade de comunicar ao Sr. Primeiro-Ministro alguns dos resultados das reuniões anuais do Banco Africano de Desenvolvimento que tiveram lugar o mês passado, inclusive uma decisão, dizemos, da instituição de continuar a apoiar de forma ainda mais significativa o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Nós ainda não temos os números definitivos, mas estamos a olhar para uma aumentação significativa do apoio financeiro que vai ser estendido para as duas ilhas. Especificamente foi também discutida a situação econômica complicada no país e também especificamente a situação energética. E eu tive a oportunidade de assegurar ao Primeiro-Ministro do nosso apoio, a nossa vontade, primeiro, de estabilizar a situação econômica do país e, segundo, de apoiar um processo de reforma muito rápido, especialmente no campo das energias. E para quando se poderá contar com esse apoio direto do Banco Africano de Desenvolvimento? Bem, nós estamos já aqui, temos equipas técnicas que estão a trabalhar em duas operações de apoio. Uma especificamente seria uma operação de apoio ao programa de investimento do governo, através do Orçamento do Estado, especificamente apoiando algumas das medidas essenciais para melhorar a governação do setor da energia. E nós esperamos já de ter algumas notícias positivas mais ou menos no mês de setembro. E esse apoio ao orçamento é urgente e já se tem os números? Mas os números são menos importantes, sinceramente, que o programa de reforma e o programa de investimento. E nesse sentido estamos a olhar algumas medidas para melhorar a transparência do Orçamento do Estado e também para aumentar a capacidade do Estado de recaudar recursos de forma equa e eficiente. E, de outro lado, gostaríamos de melhorar a eficiência da EMAI e a sua transparência também. Estamos a discutir algumas medidas de melhorar os sistemas financeiros e ao melhorar também a arrecadação de recursos. A Universidade Lusófona quer ajudar na formação de quadros nacionais. A vontade foi manifestada esta tarde pelos representantes desta Universidade Portuguesa ao Primeiro-Ministro Patrício Trovoada. A Universidade Lusófona quer se instalar em São Tomé e Príncipe para continuar a apoiar na formação de quadros são-tomenses. A ideia foi manifestada esta tarde ao Primeiro-Ministro pelos responsáveis da referida universidade que se encontram no país. Viemos falar com o Sr. Primeiro-Ministro para lhe dar nota que os diplomados da Universidade Lusófona vamos aqui estabelecer a Associação dos Antigos Alunos e uma associação de desenvolvimento científico para o progresso de São Tomé e Príncipe,
com vista à realização de cursos de capacitação na área pós-graduada e na área de formação de executivos, cursos de curta duração, e vamos iniciar, portanto, sempre com os nossos antigos alunos, atividades no domínio da formação, do ensino e da educação. E para isso pensam criar um polo em São Tomé e Príncipe? Por ora vamos começar a trabalhar com os nossos antigos alunos e com esta associação. Estamos em contacto com as autoridades de São Tomé e Príncipe e vamos desenvolvendo a par e passo, de forma sustentável, as nossas atividades aqui no país. Nós somos a universidade com mais diplomados em São Tomé, temos perto de uma centena que desempenham hoje cargos de relevo em toda a sociedade são tomense de forma transversal, portanto em todos os setores de atividade, desde a magistratura, à engenharia civil, às ONGs, ao Poder Executivo. Temos um ministro que é nosso antigo aluno e, portanto, dessa forma vamos também poder penetrar em todas as áreas da sociedade civil são-tomense. Segundo Teresa Damásio, a política do grupo lusófona é reter os cérebros nos países, ou seja, que os jovens são-tomenses sejam formados em São Tomé e Príncipe, como forma de melhor contribuírem para o crescimento económico do arquipélago. A EMAI vai começar a intervir nas comunidades que não pagam a luz elétrica. A direção da EMAI, que se encontrou esta quarta-feira com os presidentes das câmaras distritais, sublinhou que todos os consumidores devem pagar e destacou as comunidades de Agostinho Neto e Ponta Figo como sendo as mais devedoras. A energia elétrica deve ser paga por todos os consumidores, mas a resistência de não pagamento por parte de alguns é notória. Mas, segundo a EMAI, isso vai ter um fim. Exigirmos que as pessoas paguem a sua energia, porque não se pode admitir que uns paguem e outros não pagam. As medidas para acabar com esta desigualdade, ou seja, uns pagam, outros não, deverá conhecer o seu fim em poucos dias. É por isso que a direção da empresa de água e eletricidade EMAI viu-se obrigado a pôr os presidentes das câmaras distritais a par de toda a situação. Várias comunidades em diferentes câmaras que não pagam energia e nós, nesse quadro, estamos a pedir a colaboração das câmaras, de forma a nós fazermos sensibilização conjuntamente, porque nos próximos dias, próximas semanas, temos um plano de intervenção e nós não gostaríamos de o fazer sem antes termos essa parceria estreita com as diferentes câmaras. Em maio, avançou algumas comunidades que não cumprem o pagamento de energia elétrica, sublinhou a estratégia para pôr cobro à situação. Ponta Figo é uma das comunidades, temos Agostinho Neto, são comunidades a título de exemplo que nós iremos intervir e como essas há várias comunidades e não só, independentemente das comunidades, temos pessoas particulares e algumas instituições também que nós brevemente iremos intervir de forma a regularizarmos toda essa situação. Já temos em carteira uma aquisição de 20 mil contadores, mas o governo, a EMAI, juntamente com o governo, está a assentar contactos de forma a nós conseguirmos mais contadores. Recorde-se que ainda esta semana o próprio primeiro-ministro Patrício Trovada, na sua visita à Central Térmica de Santo Amaro, já teria alertado sobre o assunto e para a semana a EMAI irá fazer a primeira intervenção nas comunidades visadas. Veja já a seguir, o Comitê Nacional de Desenvolvimento de Competências promove o workshop de troca de experiências entre todas as escolas profissionais de São Tomé e Príncipe. A Rússia pretende priorizar as relações de cooperação e de amizade com São Tomé e Príncipe ao nível do Parlamento, Economia, Indústria e Agricultura. Por isso, teve hoje um encontro na Casa Parlamentar com a Presidente da Assembleia Nacional para abordar estas questões.
O governo russo quer reforçar os laços de cooperação com São Tomé e Príncipe ao nível dos parlamentos, além das áreas de indústria, economia agrícola e turismo. Por isso, o embaixador da Rússia encontrou-se com a presidente da Assembleia Nacional para abordar estas questões. Várias áreas, economia agrícola, indústria, nós poderemos aqui ajudar mas sabe que, por exemplo, eu estou acreditado também em Angola. E a Angola tomou rumo para a autossatisfação dos produtos alimentícios. Mas elas estão em curso a produzir os alimentos no seu território. Eu penso que também é um caminho bastante viável para São Tomé e Príncipe, porque São Tomé e Príncipe tem todas as condições para plantar aqui os cereais, por exemplo. Para desenvolver a cooperação mesmo no domínio do desenvolvimento das empresas mistas, no domínio da agricultura, depois das empresas mistas na indústria, de eletrificação, o que pode ser, nós já tivemos esses planos durante então a União Soviética e nós já elaboramos e temos mesmo aqui todas as mesmo pesquisas técnicas para a construção aqui de uma central elétrica, hidroelétrica, antes de tudo. Mas há planos muitos. Apesar da Rússia estar a passar por uma situação complicada ao nível internacional, segundo o embaixador, o seu país não influencia de maneira nenhuma as relações estas que São Tomé e Príncipe pode vir a ter ou tenha com outros países. Nós estamos empenhados por estabelecer os contactos bilaterais para além dos contactos de São Tomé e Príncipe com os outros países. Isso significa que nós não vamos opor-se mesmo à cooperação de São Tomé e Príncipe com outros países. E nós estamos mesmo a tentar estabelecer a nossa própria cooperação bilateral com as ilhas. E por isso que essa cooperação também se desenvolve desde mesmo a época de libertação nacional do colonialismo. E claro que nós agora estamos a prosseguir com essa amizade e eu dizia mesmo a irmandade entre os nossos povos. Acrescentou estar disposto a ajudar o país para o bem do povo santomense. Veja ainda neste telejornal, Seleção Santomense de canoagem faz o último treino antes da competição dos Jogos Africanos de Praia que decorrem na Tunísia. A Associação Sindical dos Juízes condena as declarações do advogado Carlos Simedo e vamos passar a ler uma nota de imprensa desta associação chegada à nossa redação. Tendo sido publicada nas redes sociais o vídeo em direto do Sr. Carlos Simedo, cidadão santomense residente em Portugal, no qual, aproveitando e refugiando-se na sua qualidade de advogado, teceu considerações pouco abonatórias e de teor pejorativo, manchando a imagem e pondo em causa a honorabilidade, respeito e consideração da magistrada e juíza de direito Ludmila Marisa, juíza de instrução criminal, a quem coube a instrução contraditória do propalado processo envolvendo os militares referente aos acontecimentos de 25 de novembro do ano de 2022 no quartel das Forças Armadas. Assim, diante do constante e sistemático ataque ao aparelho judiciário e concretamente à pessoa dos juízes, dirigidos por indivíduos e grupos instalados com o propósito único de desacreditar a justiça e pôr em causa o Estado de Direito, a Associação Sindical dos Juízes de São Tomé e Príncipe vem tornar público o seguinte: de acordo com a linha D do artigo 78º da Constituição da República Democrática de São Tomé e Príncipe, o Tribunal é um órgão de soberania a par de todos os outros. Os juízes julgam em nome do povo e decidem de acordo com a Constituição e a lei e a sua consciência jurídica, de acordo com o artigo 4º do Estatuto de Magistrados Judiciais, Lei número 14/2008. Diante do exposto, não se entende como que um advogado que se arroga a ter sido magistrado em Portugal, de uma forma tão leviana e covarde, ouse atacar pessoalmente uma juíza nas suas competências técnico-processuais por ter tomado uma decisão no âmbito de um processo, quando devia saber que o meio para atacar qualquer decisão judicial é o recurso ou a reclamação do Supremo Tribunal de Justiça
e não fazer a vez de inspetor judicial pro bono, sindicando a decisão da mesma, tentando ensinar a ciência do direito à juíza como se de temes travestida se tratasse. Tem sido recorrente nos últimos tempos uma banalização do órgão tribunal, como se parente pobre do Estado se tratasse, quer por pessoas de responsabilidades no Estado, quer por advogados que deviam entender que o tribunal é o último reduto da democracia. A Associação Sindical de Juízes não tolera quaisquer ataques gratuitos, oportunistas e com teor intimidatório que visam limitar os juízes da sua liberdade de decisão, pois estão legitimados por lei a ditarem a justiça em nome do povo. Por fim, apelar aos órgãos da nação e à sociedade são-tomense que adotem uma postura cívica, moral e ética adequada, de forma a criar respeito necessário pelas instituições, pois, como todos sabemos, os homens passam e as instituições permanecem. Aos advogados que saibam ter urbanidade na convivência com os magistrados, sob pena de se criar um clima de crispação total, que não será abonatório para o bem da justiça, pois quer os advogados, quer os magistrados, são todos dignos de respeito perante a sociedade. Por fim, instar a Ordem dos Advogados que, perante a clara e evidente violação dos mais elementares princípios deontológicos do advogado, o Sr. Carlos Semedo e bem assim de alguns advogados que graçam corredores dos tribunais com comportamentos altamente, ou seja, atentatórios à honra e à consideração dos juízes pelas decisões que proferem, cujas participações foram encaminhadas à Ordem, que seja desencadeado procedimento punitivo interno, sendo certo que a punição deverá ecoar nos mesmos termos que as ofensas proferidas, como condição para a continuação da convivência pacífica entre os fazedores da justiça, que, sem prejuízo do fato de, diante de tão grave e flagrante violação dos direitos da juíza visada, se aventar a possibilidade de ser desencadeado o respectivo procedimento criminal, visando a preparação dos danos morais causados. Justiça do Povo e para Povo. São Tomé, 28 de junho de 2023, os representantes da Associação Sindical. O Ministério da Educação, Cultura e Ciências promoveu na tarde desta quarta-feira um encontro com os parceiros de cooperação para avaliar o documento de Pacto de Parceria do Sistema Educativo, um documento que permitirá a São Tomé e Príncipe conseguir cerca de 5 milhões de dólares para melhorar a educação no país. É um documento que começou a ser elaborado no ano passado e já se encontra na fase avançada. O documento que permitirá a São Tomé e Príncipe angariar o financiamento de cerca de 5 milhões de dólares para a melhoria do sistema educativo tem importantes prioridades. Este documento é importante porque ele traduz aquilo que é a reflexão sobre os estrangulamentos que afetam o sistema. E após essa análise dos estrangulamentos, uma análise profunda, que vem sendo realizada desde meados de 2022, identificou-se áreas prioritárias de intervenção. E quais são, já agora? São aprendizagem e gênero, acesso e melhoria institucional. Essas áreas identificadas como prioritárias, que resultam de um trabalho com os parceiros, grupo de parceiros locais da educação e o Ministério da Educação. Esse grupo de parceiros locais da educação tem como chefe de fila a Unicef, é que desemboca hoje no endosso do Pacto de Parceria, que é um documento que reflete aquilo que são as ações que vêm sendo definidas, que foram plasmadas num documento em que o Ministério da Educação, junto aos parceiros, define aquilo que é o rumo para os próximos anos no setor da educação, nessas áreas que foram definidas como prioritárias. O documento esteve na mesa de avaliação e análise na tarde desta quarta-feira entre o Ministério da Educação e os parceiros.
Há referências ao ensino técnico-profissional, que na nossa opinião é crucial no contexto de São Tomé e Príncipe, sobretudo dado o perfil demográfico do país, as fragilidades do mercado de trabalho e esta nova vaga migratória de jovens, muitas vezes pouco qualificados e que ficam muito vulneráveis no estrangeiro. Temos pena que de facto não haja aqui atividades e resultados concretos esperados para o ensino técnico-profissional, que pode ser uma opção, mas pronto, na nossa opinião é uma lacuna. Não percebemos porque que há tanta colagem aos dados de 2017, quando há dados mais recentes, de 2022 inclusive. Estou a referir-me aos dados estatísticos. É um hiato de 5 anos. Será que não foi feito nada neste intervalo de tempo? Por que esta colagem aos dados de 2017? Muito interessante, porque os diversos parceiros estão a apontar aquilo que consideram que são as fragilidades dos documentos e aspectos que podem ser melhorados. E este encontro é mesmo para isso, não é? Para nós juntos, porque é uma caminhada que temos feito juntos e identificando as fragilidades e melhorarmos o documento. No dia 30 de junho, o documento de Pacto de Parceria do Sistema de Educação vai ser remetido ao Secretariado para uma revisão formal. E no dia 22 de julho, o Secretariado vai enviar os resultados desta avaliação para os parceiros, mas será no dia 17 de agosto que a versão final do documento vai ser apresentada com os comentários que deverão endossar o documento. Depois de todo este trabalho feito, no dia 28 do próximo mês de setembro, a decisão do Conselho de Administração do Pacto de Parceria de São Tomé e Príncipe será finalmente conhecida. O Comitê Nacional de Desenvolvimento de Competências promoveu esta quarta-feira um workshop de troca de experiências entre todas as escolas profissionais de São Tomé e Príncipe. O objetivo da atividade foi de troca de ideias no que concerne à formação profissional no país. A formação profissional é um processo de desenvolvimento de conhecimento e de habilidades dos indivíduos durante a sua profissão. Já há algum tempo que o país vem adotando esta estratégia como forma de ajudar os jovens nacionais a se formar em diferentes áreas. Esta quarta-feira, todas as escolas profissionais encontraram-se para uma troca de experiência. A formação profissional não se limita apenas a um determinado trabalho ou ocupação, tem um significado mais amplo. Abrange toda a formação de um indivíduo para que ela possa se adequar a diferentes papéis, responsabilidades e oportunidades no futuro. Este tipo de formação é geralmente alcançado através de uma combinação de educação, treinamento e experiência. As escolas técnicas profissionais têm sido um caminho incentivador para os jovens. A direção do ensino profissional, enquanto estrutura do Ministério da Educação, tem promovido e valorizado esta atividade. Para a edificação do ensino profissional moderno e virado para as exigências da sociedade moderna. Com efeito, estamos a trabalhar uma legislação que promova a verdadeira integração do ensino técnico profissional no Sistema Nacional de Ensino a partir de auscultações que fizemos com os diversos autores desta área de ensino escolar e hoje estamos aqui para dar corpo a essa nossa intenção de modernizar. O Centro Profissional e a Escola de Turismo e Hotelaria falaram das propostas para este ano letivo. Eu apresentei o portfólio da nossa escola, a filosofia daquilo que será a nossa forma de ensinar, aquilo que será a formação profissional nos próximos 3 anos aqui no centro e o que é que esperamos no final da formação para os alunos e para São Tomé e Príncipe. Haverá a entrada de 3 cursos novos que serão lecionados num método completamente diferente daquilo que se fazia aqui tradicionalmente. A nossa oferta, neste momento, nós estamos cá desde abril, a escola teve início da sua atividade em abril, desde 2023, e aquilo que temos feito é promover a formação de curta duração para ativos em diferentes áreas. Logo que o edifício da escola esteja concluído, a ideia é iniciar os cursos profissionais na área de cozinha e pastelaria, recepção e andares e restaurante-bar, que
que são cursos para jovens com o 9º ano e que venham aqui desenvolver uma área profissional e integrar-se posteriormente no mercado de trabalho. Para isso também irão ter ao longo do curso um estágio profissional que lhes permitirá ter um maior conhecimento da realidade laboral na prática. Técnicos das escolas profissionais do país trocam experiências com vista a proporcionar aos jovens formação prática no posto de trabalho, de modo a obterem conhecimentos inerentes a uma determinada profissão. Os muçulmanos da mesquita de Água Bobo celebraram esta quarta-feira a festa do sacrifício. A data é a mais importante do calendário islâmico e muitos animais foram sacrificados. 2 meses e 10 dias após o fim de Ramadão, os muçulmanos celebram a festa do sacrifício, esta que é a mais importante do calendário islâmico. São 4 dias de comemoração durante a Hajj, a peregrinação a Meca, um pilar do islamismo em que os muçulmanos da mesquita de Água Bobo cumpriram esta quarta-feira. Há meses atrás, nós celebramos o fim do jejum de Ramadã e hoje celebramos a segunda festa. Os muçulmanos têm 2 festas anuais, que hoje celebramos a segunda festa, que é o fim da peregrinação a Meca. O compromisso da celebração lembra sobretudo a história de Abraão, que estava prestes a sacrificar o próprio filho para obedecer à ordem de Deus. Este, por sua vez, ordenou que um carneiro fosse morto no lugar do Ismael e os muçulmanos seguem esta tradição. Nós revivemos a tradição do profeta Abraão, que a paz e a bênção de Deus esteja com ele, quando sonhou que degolava o seu filho, tendo em conta que o sonho dos profetas é revelação. Então, uma vez tentando executar a ordem divina, o Deus Todo-Poderoso resgatou o menino, o seu filho, por um animal celeste. E por isso nós degolamos, emolamos um animal como forma também de reviver esta tradição. Mesquita de Água Bobo acolhe a maior celebração dos muçulmanos após o fim de Ramadão. Centenas de fiéis muçulmanos da Jama Islâmica Ahmadiyya estiveram esta quarta-feira em oração no Parque Popular para a celebração da Festa do Sacrifício. Para um muçulmano, é a celebração mais importante do ano. Mesmo não sendo uma mesquita, os muçulmanos da Jama Islâmica Ahmadiyya mantêm a solenidade descalçando-se para se reunirem em celebração. 2 meses e 10 dias depois da festa de Ramadão, os muçulmanos comemoram a festa do sacrifício, um ritual que relembra o sacrifício feito por Abraão. Estamos aqui na festa de sacrifício, Idul Azha, na Árabe chama-se, para comemorar uma festa em nome de profeta Abraão e seu filho Ismael, que a paz seja com eles, que como o profeta Abraão fez sacrifício, queria fazer sacrifício de seu filho, mas Deus mandou ele fazer sacrifício de um animal. Então, assim que todos os muçulmanos no mundo inteiro hoje estão a celebrar essa festa e fazemos sacrifício dos animais. O momento foi marcado pela recitação de oração entre os muçulmanos e o chamado a seguir o exemplo deixado por Abraão. Fazer uma promessa de fidelidade e lealdade com Deus, que como o profeta Abraão estava pronto para sacrificar seu filho no caminho de Deus, assim nós também
para criar uma boa sociedade, para ganhar as recompensas de Deus. Qualquer tipo de sacrifício no caminho de Deus, vamos sacrificar e evitar as pequenos problemas, porque Deus manda nós fazer sacrifício pelo outro, os seus irmãos. Então essa festa lembra-nos para criar uma boa sociedade, ajudando outros. Essa festa nos ensina que temos que ter o mesmo espírito, a mesma, como pode dizer, a mesma fé que o Abraão teve quando Deus pediu que ele sacrificasse o seu único filho Ismael. Com essa festa, nós vemos que isso nos dá mais força. Nós vamos continuando essa tradição, fazendo sacrifício para o nosso Deus Todo-Poderoso, Pai Alã, que nos abençoe sempre, dê-nos muita força, paz, amor e muita prosperidade para o nosso país e para a vida muçulmana. Uma vez realizado o sacrifício dos animais, o dono do animal dividirá a carne em 3 partes iguais para si, sua família e aos mais necessitados. A seleção são-tomense de canoagem fez hoje o último treino antes da competição desta quinta-feira nos Jogos Africanos de Praia, que decorrem na Tunísia. A prova de caiaque será de 3.000 metros e os atletas seguem otimistas na vitória. É neste mar, com as águas aparentemente calmas, que esta quinta-feira os canoístas são-tomenses entrarão em cena. Antes do treino, com a ajuda do técnico, fazem os pequenos acertos na embarcação. Os atletas mostram-se prontos, mas um pouco ansiosos. Estou bem ansiosa, pronta. Estou pronta. Já me habituei com o barco, já consigo remar sem nenhuma dificuldade. Estou pronto para a competição. O mar está ótimo. Eu já estou habituado com o mar mexido e já habituei com o caiaque. Estou pronto para lutar e dar o meu máximo, conseguir uma medalha para São Tomé. No treino desta quarta-feira, os canoístas não deram litro por precaução. O treinador disse que nós temos que remar mais devagar para os adversários não descobrirem nossa técnica. Isso quer dizer que no dia da prova vocês vão colocar tudo em prática? Sim. Vamos remar mais forte. Dá volta, regressa, faz o que eu mandou fazer. Vamos. A prova de caiaque será de 3.000 metros com 2 qualificações. O curso vai ser de 2 de 250 e 1 de 500. Vamos retornar a 3 boia 3 vezes. Segundo estes atletas, quem conseguir dominar as 3 técnicas vencerá a prova. Primeiramente é conhecer a curva, tá vendo? Fazer bem a curva, depois remar mais forte, controlar a resistência para terminar a prova, como é devido. Canoístas entram em cena esta quinta-feira com os olhos postos numa medalha para São Tomé e Príncipe nestes segundos Jogos Africanos de Praia, Amamet 2023. Ataque no centro de Kramatorsk, na Ucrânia, fez pelo menos 8 mortos. Notícia para acompanhar já a seguir após um breve intervalo. Até já. Assim que acompanhou este telejornal, agradecemos a preferência. Boa noite, até amanhã.